Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Sempre começa assim porque quem está aqui agora vai acompanhar ao vivo e quem não está vai ver depois fica gravada a nossa live entrevista do nosso portal Tribuna Nordeste. Meu nome é Sinara Marques, sou jornalista, Sinara Marques, jornalista editora do portal. E o nosso convidado hoje, como eu já divulguei nas redes sociais, né, mais cedo, já tinha feito um post de uma história ontem também, que hoje ia ter live com o ex-deputado, o ex-prefeito Odaci Amorim, ex-presidente também do IPA, do Instituto Agronômico de Pernambuco, uma das figuras políticas de maior importância do Estado, né, sempre militando pelas causas sociais, pelo desenvolvimento social e econômico do nosso sertão, de Petrolina, que é a sua principal base, né? Já foi prefeito entre 2007 e 2008, foi candidato a prefeito, deputado, sempre com eleições históricas, né? Com votações históricas, e a gente vai conversar um pouquinho com ele, aproveitando que da conjuntura política atual, né? Que ele é do Partido dos Trabalhadores, é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 2012, e muita gente pensava que o Odaci poderia sair do PT depois da eleição ano passado, mas ele disse que não tem motivo nenhum. Então vamos conversar com ele que a gente vai saber mais alguns detalhes passados esses meses já da eleição e a gente já entrando num processo político, uma conjuntura conturbada que está agora, junto com essa pandemia que a gente pensava que ela ia diminuir, e, na verdade preocupa cada semana, cada dia a gente fica mais preocupado com tantas mortes que vêm ocorrendo. Eu me assusto e eu acho que quem tem um mínimo de sensibilidade também está se assustando com a condução, né, que o atual governo federal tem feito, tem levado, tem conduzido. Entra ministro, mas sai ministro, mas a gente sabe que a troca não é do ministro, é do presidente, e é isso que a gente tem que ir sempre divulgando as ações, a falta de ações e o trabalho que os governadores e os prefeitos têm feito para que essa guerra seja amenizada, apesar de tanta dor que tem causado ao longo desses mais de um ano, né? Já mais de 365 dias. Estou aqui distanciada, já lembrando, eu estou aqui na casa de Odaci, mas ele está de um lado, eu estou de um lado, ele do outro, estamos distanciados, com todos os protocolos, álcool em gel. Eu estou sem máscara, ele vai tirar a máscara também para conversar com vocês. E eu vou já passar para ele, para a gente começar a nossa entrevista. E ele dá o boa noite, bom dia, boa tarde e boa madrugada dele também. Ui. Deixa eu virar. Baixar um pouquinho. Odaci, você está no ar já. Como é? Boa noite, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa madrugada. Muito bem. Bom é Sofia. Sofia, quando vai fazer os vídeos dela, Sofia é minha filha mais nova, viu, gente? E ela adora, ela é bem política também, bem politizada. E sempre está fazendo os trabalhos remotos e quer começar dessa forma também, como eu começo as lives. Mas é porque a gente, né, a gente tem seguidor agora ao vivo e tem depois também, né? Nas nossas conduções, nas nossas plataformas. Obrigada, deputado, obrigada por me receber, né? A gente que já se conhece, já fui assessora de Odaci durante 6 anos, quando ele era deputado. Deixei para conduzir esses projetos, mas a gente continua na caminhada. E obrigada por estar aqui e vamos conversar aqui com nossa turma, aqui com nossa audiência. Certeza, essa questão do ao vivo tem às vezes os desafios. Um vizinho que liga o motor tá ali, daqui a pouco as cachorrinhas. Às vezes os cachorros latem, mas Lula também, quando faz o cachorro late, se Lula pode, né? A gente também pode. Tá certo. Então, mas aí foi lembrar. Mas eles são educados. Quando eu fiz com Dulce Cleito, com a deputada Dulce Amorim, eles estavam bem escutando. Então, mas é uma satisfação, Sinara, poder falar contigo, com os amigos. Está acompanhado aqui de um outro amigo que você pode apresentá-lo daqui a pouco. É a Jailson Mangabeira, que está sempre acompanhando a gente, né? Ele gosta da política também, né? Pesquisador, tem uma empresa de pesquisa. E tudo isso. Então, aqui à disposição, depois de um dia de ocupação na atividade que eu estou agora, que eu estou nesse período, eu também sou produtor rural. Estou aproveitando esses momentos para me dedicar à minha atividade de produção rural, mas também ligado no dia a dia da política, ligado também com a preocupação com essa pandemia, no sentido de buscar alternativas
para essas questões. A deputada Dulce está em Recife. Inclusive, ela teve visitas, né, na Secretaria de Saúde, né, já pedindo. E eu já aproveito vou legislar em causa própria. Estava até conversando com nossa amiga Carolzinha, que é assessora de imprensa, né, acompanhando vocês na parte da assessoria. E eu vou legislar porque eu estou com a missão de, junto com outros amigos, de estar, inclusive no decreto do governador, a profissão os jornalistas estão entre os profissionais que são linha de frente, porque estão na rua, estão apurando, estão informando. Então, que os próximos grupos, se puder, incluam os jornalistas, os profissionais de comunicação nessa vacina, nessa imunização que a gente agradece. Porque já foram, no estado, mais de 100 profissionais de imprensa já foram infectados, com 2 óbitos. Né? É muito justo. E, na verdade... Segundo o Sindicato de Jornalistas de Pernambuco. É muito justo isso, Nara. Eu, a respeito da pandemia, o ano passado, quando começou a pandemia, eu avaliei o que a gente poderia dar de contribuição e eu até sugeri uma ideia, e chegamos a apresentar nas redes sociais, que era, por que não se juntar em grupos, e nós desenvolvemos um projeto, a ideia que aperfeiçoamos e estamos relançando ele agora, que é o nome do projeto, Eu Amo, Eu Cuido. Tá? Esse projeto Eu Amo, Eu Cuido tem com a ideia de criar como se fosse uma verdadeira corrente do bem. Onde as pessoas procuram cuidar de quem ama. E esse é o momento que, né? Cuidar de quem ama e passar essa ideia à frente. Porque, veja, eu estava pensando o seguinte, as pessoas que fugiram da Síria, elas fugiram, elas não se preocuparam com carro, até se preocuparam, mas elas fugiram para salvar o quê? A vida, não foi? Isso. As pessoas, eu vi um juiz, que era juiz, concursado, tinha o vínculo dele na Síria, e ele fugiu para salvar a vida dele e estava vendendo salgados em São Paulo. Quantas dezenas de milhares de famílias abandonaram suas casas na Síria para entrar num bote, salvar a vida, correr risco em alto mar para tentar chegar vivo do outro lado. Muitas imagens impactantes, muito né? Forte, né? Então, essa pandemia, ela não está mandando a gente fugir para salvar a vida, ela está mandando se recolher um pouco para a gente poder salvar a nossa vida. Justamente. Então, a pandemia, ela é o oposto de uma guerra. A guerra, ela atira para matar, às vezes tem abuso contra mulheres, contra crianças, quantas vezes tem isso? E essa pandemia, ela nos chama para que a gente fortaleça os laços familiares, que a gente fortaleça os laços de família, os laços de amizade, e que a gente se cuide. Então, a ideia do projeto Eu Amo, Eu Cuido... Você realizou ele no ano passado, foi isso? A gente começou essa discussão, mandei, inclusive, algumas pessoas que participaram da primeira reunião, infelizmente, vieram a morrer de Covid, porque a gente chamou gente de várias partes. Tem um representante, por exemplo, de Manaus, ele que participou da reunião. A pandemia se intensificou em Manaus, ele perdeu a vida. Um amigo como Fernando Aragão, que era candidato a prefeito de Santa Cruz de Capibaribe, participou da primeira reunião, também foi vítima de Covid. Eu tive o Wendel Galdino, um amigo lá de Toritama, um comunicador, que pegou a Covid e descobriu que estava com câncer no hospital, e o câncer dele foi violento. Mas assim, naquela época... Eu lembro dele, Anderson. Lembra, não é? Um camarada muito bacana. Então, naquela época, eu já dizia que um caminho, a gente não sabia quantos dos que estavam pisando por aqui iria continuar vivo até o fim. E muitos já se foram mais de 300 mil pessoas. Como nós não sabemos ainda quem vai chegar fora. Pois é, né? Eu tenho um caso, um professor, até eu postei nas minhas redes sociais, um professor do curso de jornalismo, que ele passou a primeira fase todo dia enclausurado, ele já tinha diabetes, ele já tinha comorbidade, justamente para cuidar. Foi um dia agora, fazer um exame de vista, foi comprar uma sandália específica para o pé, porque ele tinha problema do diabetes, para pés diabéticos, e começou a se sentir mal, foi fazer o teste. Deu positivo. Isso ele postou dia 16 de março. Dia 17 ele foi internado, e quando foi no dia 19 ele faleceu. Ele não ficou 3 dias, para ver como é duro. É muito duro. E é 60 anos, né? Teve que se aposentar da universidade há 3 anos por conta da doença, se cuidou até agora, foi cuidar da saúde e pegou. Quer dizer,
prova que a gente tem que redobrar ainda mais. E essas variantes aí são muito Muito preocupantes, difícil. né? O que eu penso é que, mais ou menos assim, dentro do projeto Eu Amo, Eu Cuido, a gente tem o Instituto Qualivida e a ideia é trabalhar isso. E aí eu cito o exemplo, por exemplo, de um médico. Um médico que aposenta aos 70, 60, 50, mas médico trabalha até 70 anos. Tem médico, eu conheço em Loma Linda um médico que há uns 5 anos atrás, acho que não sei se ele ainda é vivo, com 96 anos. Teve um do Ceará que cuidou de mim, bebê, e foi morrer agora. Minha mãe. Pois é, e por que esses médicos não morreram antes de infecção, de vírus, dessas coisas? É porque eles trabalham dentro de um centro cirúrgico, dentro de uma UTI, mas lá eles se protegem. Com todas as proteções. Então vai lá, bota máscara, todo cuidado. E quando eles chegam em casa, eles estão prontos para estar com a família sem máscara. O que é que eu digo nesse momento da pandemia? Todos precisam se portar como um médico dentro de uma UTI, de um centro cirúrgico. Vamos nos proteger quando a gente botar o pé na rua, para quando a gente voltar para casa, a gente poder tirar a máscara. Por quê? Se eu tenho uma combinação... É um momento só, né? Eu tenho dito a Luz, Cleide, as meninas, e a gente fez essa corrente aqui de 5. E a gente tinha um cuidado de sempre ficar 60% em casa. Quando uma das meninas precisava sair, eu estava... O deputado até teve, né, uma suspeita, chegou até a doença, não? Teve não, foi só uma graças suspeita, a Deus né? teve não, foi. Exatamente. Então, o cuidado de se a gente sair só o essencial, eu saio para resolver uma coisa. Aí eu vou, procuro organizar tudo para fazer de uma vez. Chego em casa, passa ali, toma um banho, já fizemos até um banheiro fora de casa, toma um banho e já vai para outra, aí chega tranquila. E eu faço de tudo para ir de uma vez só e não ter que voltar para a rua. Mas se precisar ir para a rua, se todo mundo se proteger, tiver o cuidado, das regras. então você consegue enfrentar essa batalha igual um médico que está lá dentro. Dezenas de pessoas com Covid, centenas até, e o médico, muitos médicos não pegaram a Covid ainda. Essa é uma prioridade nacional atual, né? Nada acontece se não for cuidado. Não acontece. E aí eu estava conversando com você, que você entrou na pandemia, e a gente sente que o país está numa situação difícil, cada vez mais batendo recordes e recordes de mortes, né? Assim, aí os governadores, tem uns que são mais duros e tem que ser mesmo, porque tem gente que é muito relaxado mesmo com as pessoas, com as outras vidas. E ficam, assim, na verdade, quem é político, o governador mesmo, os governadores dizem que o governador da Bahia, eu assisto muitas lives dele, que ele gosta de usar muito as redes sociais, ele disse que ele não, ele está perdendo também, o Estado perde quando vai ter que fechar, né, tem que deixar o transporte de circular entre os municípios, o comércio fechado, o Estado perde receita também. Mas ele tem que fechar porque a prioridade é o quê? A vida das pessoas, né? Sem vida não tem o resto não, né? As pessoas que fogem da Síria, fogem para sobreviver. Justamente. E aí tem um ditado que eu já ouvi, que nós precisamos pensar, ao invés de pensar só nas próximas eleições, nós temos que pensar nas próximas gerações. As próximas gerações... Você tem dito isso, né? Na eleição passada, eu terminei vendo que tinha que entender que, infelizmente, não dava. Tinha que... A gente vai entrar nas eleições mais na frente. Porque o cuidado era com a vida. Porque a saúde. Então, um governador que ele sacrifica as finanças, ele sacrifica... Prefeitos também, né? Para salvar vidas. O que é que está acontecendo no Brasil? É a disputa das próximas eleições. Infelizmente, o governo central, ele está só preocupado, ele está demonstrando uma preocupação muito grande com a reeleição dele, está deixando de viver bem o momento. A gente vê isso quando ele fica no embate direto com o governador de São Paulo, né? Que daí o Instituto Butantan... Começaram a teimar numa videoconferência na reunião do presidente com os governadores. Não vamos deixar de esquecer que João Dória apoiou Bolsonaro nas eleições, né? No segundo turno. Ele apoiou a Alckmin, porque ele é PSDB, no primeiro turno. Mas ele fez até o Bolsonaro, lembra, Odacir? Lembro. Então, não é nunca é demais lembrar, mas né, o fato... Que ele teve, inclusive, essa importância aí na eleição do presidente, que hoje a gente sabe como é que se comporta diante de uma situação. Isso, inclusive, é uma responsabilidade de quem apenas pensa nas próximas eleições e embarca em qualquer projeto, tá? Isso. Isso é uma responsabilidade que eu vejo muito grande,
Para você não vale tudo na política, não, nada Não vale, ó, não vale. Porque o que nós vamos explicar nas as próximas gerações? Vamos dizer, não, porque eu vou dar sustentação a um projeto, vou trazer alguma coisa, fazer uma obra de pedra e cal que possa, digamos assim, perpetuar meu nome, mas a troco de quê? Não é? A troco de quê? A troco de retirada de direitos de pessoas, a troco de sacrifício de vidas humanas. Olha, se tivesse feito um trabalho como deveria ter feito, nós não éramos para ser aí o vice-campeão de morte, de número de mortes no mundo e campeões diários hoje de morte no mundo. Isso. Ah, mas o Brasil é grande. Mas a China é maior. A Índia é maior. Proporcionalmente a gente está a sendo, Índia né? é maior, né? Tá O Vietnã é o Vietnã é um país que tem um estado um pouco maior que o estado de Goiás. O Vietnã, a extensão territorial do Vietnã é um pouco maior do que o estado de Goiás, tem 90 milhões, mais de 90 milhões de habitantes, e morreram lá menos de 3 mil pessoas até agora. Por quê? Por que só morreram isso? Essa quantidade de pessoas Justamente. no Vietnã? E o Vietnã, lembrar que já enfrentou uma guerra minúsculo, ele conseguiu vencer os Estados Unidos. É um povo que aprendeu a viver no meio de muita dureza, comer inclusive coisas terríveis, de cobrar coisas para sobreviver. E agora, o que eu acho? Eu acho que o nosso país, ele nunca viveu um drama grande, ele nunca viveu uma guerra pesada, ele nunca sofreu uma catástrofe de um terremoto que matou, graças a Deus, milhares de pessoas. A gente nunca viveu o drama, a gente viveu a fome desastres naturais, a não ser a questão da seca que, graças a Deus... 32 que morreram milhares de nordestinos, fala assim, 500 mil nordestinos e tal, mas o Sul e o Sudeste olhavam para isso de um certo modo um pouco atravessado. Então, o Brasil nunca viveu uma guerra, e aí está vivendo um momento mais dramático da sua história, que é da pandemia, e estamos falhando na condução do enfrentamento da pandemia. Muita gente está embarcando nessas aventuras de um governo que poderia responder melhor à sociedade. Estão misturando demais as coisas. Mistura política com religião, mistura pandemia com política. E isso é uma coisa que está na hora de abandonar tudo isso, porque a política ela é para cuidar das pessoas. O Brasil, ele está... Eu olho o que está acontecendo no país, especialmente nesses últimos 2 dias. Nós estamos vivendo um momento terrível no país. E numa data hoje emblemática, né? Numa data emblemática. Que, diga-se de passagem, eu estou muito feliz com a atitude das Forças Armadas, tá? Sim. Estou muito satisfeito que nessa data que estamos vivendo, as Forças Armadas respondeu que não estão dispostas a aventuras. Isso. Não estão dispostas a regredir. Referendar o apoio à democracia, né? Exatamente. Então, eu olho e quero aqui dizer que o que o general Fernando Azevedo e Silva fez é digno de reconhecimento. O ex-ministro da Defesa, né? Exatamente. E o ministro do Exército, né, o chefe-maior do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, também tiveram uma postura muito correta. E quero dizer uma coisa, eu falei em política e religião. Quem precisa também fazer uma autocrítica é o mundo evangélico. Sim. Você é evangélico, Eu né? sou evangélico há mais de 30 anos, sou cristão. Luta, né, e eu quero dizer que o nosso mundo evangélico precisa, os nossos líderes evangélicos precisam fazer uma autocrítica, porque essa mistura da religião, eu digo, Sinara, porque ninguém tem um registro meu de uma porta de igreja da igreja. Não só evangélico, porque tem alguns padres bastante reacionários na igreja católica também. Eu vejo isso, não quero dizer que os evangélicos devem abandonar, tem que ter sua convicção, votem quem quer votar, mas eu quero dizer que o mundo evangélico precisa fazer uma autocrítica. Nós não podemos alimentar um projeto desse, projeto do negacionismo da pandemia. A pandemia poderia, o comércio estar funcionando sem precisar, digamos assim, não precisava talvez fechar igrejas, fechar comércio, desde que fosse feito o dever de casa, entende? Cumprindo, né, as regras. O problema é que... Se chegou a essa atitude porque realmente não estava se cumprindo. Não estava se cumprindo. E eu tenho assim, nós já perdemos muitos religiosos para essa pandemia,
muitos religiosos, muitos pessoas de todas as classes sociais, mas se for olhar, fazer um levantamento, eu falo isso de uma forma cristã, não falo de forma soldada. É porque está na hora do mundo evangélico dizer ao presidente Bolsonaro de que isso não representa nosso segmento cristão evangélico. Como que representa um negócio desse? Negar, não querer comprar vacina. Não, mas está comprando agora. Tudo bem, comprou 200, 300, 400 7 meses de atraso. Quantas mil pessoas... Não se planejou, né? Quantas mil pessoas poderiam ter sido poupadas? Os Estados Unidos já vão vacinar os adultos todos, já abriu para, né? Já está abrindo para adolescentes já. Exatamente. A população adulta já termina esse mês. E é uma pena que o ano passado... Esse mês de abril, na verdade. O ano passado, esse laboratório quiseram vender... Manteve, justamente, vender o presidente não autorizou. Porque olha, é muito fácil, Nária, alguém olhar o que eu estou dizendo aqui, porque é o da... Não, para perder alguém de sua casa, né? Se você tivesse morrido... Pois é. Né? As pessoas não se colocam no lugar das outras, vamos cuidar de quem a gente ama. Isso é o seguinte, só vê a política. Quando eu digo cuidar de quem a gente ama, por exemplo, quem é de direita, tem uma ligação política com a direita, se junta em grupo, faça um movimento, olha, se combinem, se combinem os de esquerda, os religiosos, os não religiosos. É momento de mostrar qual é o sentimento, qual é o amor que de fato a gente tem uns pelos outros, não é? Isso independe de política, de religião, não, independe de tudo isso, Né? Olha, Bruno Brito está perguntando aqui, do seu ponto de vista, como é que você enxerga como você vê as ações de combate ao coronavírus aqui em Petrolina? Bruno Brito. Eu acho fraco. Tá? Vou dizer porque eu acho fraco. Eu acho que a gente está faltando o lado do auxílio, né? As pessoas que estão sendo, né? Petrolina tem uma receita de quase 1 bilhão por ano. Não, tem 1 bilhão por ano. 1 bilhão. E agora saiu, orçamento, eu né? vi ontem, eu vi em um blog, né? Eu vi em um blog esses dias que os municípios, uma boa parte, fecharam em superávit. E os estados também fecharam esse superávit das contas. E a União tem um rombo muito grande. Então, eu não diria todo município, mas um município do porte de Petrolina, que é um município rico, comparado com muitos outros por aí, pode oferecer mais. Porque a cidade, os recursos da saúde estão vindo, os recursos da educação estão vindo, né? Da merenda escolar está vindo. A prefeitura ela não tem as despesas que ela tem. Muita gente não vai no posto de saúde com medo de pegar Covid, então o município pode fazer muito mais. Está entendendo? Isso não é uma crítica política, é uma questão de gestão. Com a receita de 1 bilhão... Você acha que o recurso não está sendo investido da forma que deveria? Eu acho que pode mais, sabe? Pode fazer muito mais. Qual seria pode dar comida ao povo. Isso. Pode... A questão mais social está ficando mais de lado, a questão barreira social. do município. Eu saí de Recife. Barreira sanitária, né, que nunca foi feita. Nunca foi feita. Eu cobro isso também. Eu vim de Recife. Eu vim de Recife uma vez, assim, o ano passado. Porque hoje andar de avião não é mais uma coisa normal, porque avião ficou um negócio... Muita gente se contamina no avião, inclusive. E o preço também não é brincadeira. E o valor, né? Também é. Então é o seguinte, eu mesmo presidente do IPA, o ano passado eu proibi o IPA de comprar uma passagem para mim, quando eu vi que tinham comprado uma passagem de R$2.500 que eu vim para Petrolina. Nunca mais faço isso. Aí eu estabeleci um limite, só até X. Quando passar de X, não compro. Mas eu vi na maioria das cidades tinha barreiras. Isso. Parava, mandava olhar, orientava, dava panfleto. Eu não vi isso em Petrolina, em nenhum momento. Tá? E a gente, sem contar que Petrolina é divisa, né? Porque é divisa com outro estado. Bahia era para fazer, na sede do Piauí, da capital. Bom, são críticas construtivas, não é nada do ponto de vista pessoal. Então, faltou essa parte mais da questão de ter esse controle da movimentação na cidade, né? De fazer barreiras sanitárias, porque realmente, se não está podendo se deslocar por conta do vírus, o vírus circula, né? Prefeitura, Senado. Eu fui prefeito dessa cidade, a receita de Petrolina era 230 milhões. 230 milhões, tá? Eu fiz 104 salas de aula em 2 anos de governo com recursos próprios. Só 2 escolas com dinheiro do MEC. Entendeu? Agora,
Mas tem força política. Sim, tem a força política, mas tem que usar a força política para Petrolina e para as cidades da região. Você não pode pensar que Petrolina tem que ser uma ilha, Não é uma ilha, e as ilha, pessoas né? terem que vir embora, todo mundo para cá, atrás de oportunidade. Mas tudo bem, é uma ilha. Vem para Petrolina. Mas Petrolina... Não é nem salutar, né? A distribuição de renda aqui é muito desigual. A distribuição de renda aqui é muito desigual. A concentração é muito alta. Então, mas assim, não quero me estender muito nesse assunto. Certo. É só a falha foi essa questão das barreiras e também de ter feito uma parte social. Inclusive, os músicos estão sofrendo, desde, né, o pessoal do entretenimento. Você tem pessoas Tem tido reuniões teve na Câmara recentemente, ficaram de se reunir, aí teve esse fechamento da Câmara, a gente ainda não está sabendo. O problema é que o prefeito... O menino entrou, disse que não avançou, um dos o prefeito integrantes gasta do mais movimento. com propaganda do que dando comida ao povo. Entendeu? Gasta muito mais com... Então, a principal ação da Covid em Petrolina é marketing. Marketing é privado. E vou dizer que um dia desse, uma pessoa com Covid me ligou. Olha, assim, eu estou tentando, eu quero ir no posto de saúde fazer o exame e me pediram que não era para ir. Não venha. Então foram na casa dele e não foram na casa dele. Entende? Então, tem que ir, né? É. Não estava indo no começo, né? Mas eu vi muita reclamação. Ontem mesmo, tinha uma mulher nas redes sociais reclamando, no Fernando Dalino, com o esposo dela, 4 horas da tarde, precisando de um atendimento e lá, mas aí já foi um problema. Bruno agradeceu a sua resposta. Bruno Brito. E também no posto tem... as pessoas não vão, mas tem gente que precisa de medicamento, né? E tá tendo uma falta de medicamentos também. Muito alto. Né? Petrolina, eu estava vendo O vereador Gilmar chegou a pedir um requerimento para saber e foi rejeitado. Porque né? O prefeito ele quer fazer... A Comissão de Saúde, que é presidida por César Durano, disse que ia acompanhar, mas também ainda não deu nenhum retorno. O problema é que o prefeito foi eleito prefeito. Tem uma música, um hino que eu gosto de cantar: com os pés na terra e os olhos no céu eu vou. Já o prefeito é assim: com os pés em Petrolina e os olhos em Pernambuco eu estou. Então, o foco do prefeito hoje é uma disputa eleitoral de governador. E pode-se justificar aquele vídeo dele sobre a questão do ICMS? Você acha que eu acho que ali a escola dele é Petrolina. Em Petrolina porque a questão realmente de não se cobrar um imposto, que pelo que foi explicado pelo governo, não cabe ao governador não querer ou não, é uma questão legal. Por exemplo, a respeito de combustível, você lembra, Sinara, que a gente fez a denúncia do preço dos combustíveis quando Petrolina tem a gasolina de menos, era R$ 2,89, em 2,70 e pouco, quando foi para 2,89 eu comecei a denunciar. Isso. Denunciar na Assembleia, eu presidi a Comissão de Negócios Municipais, trouxe audiência pública. Fizemos aqui, trouxemos a Petrobras, a BR Distribuidora, a Agência Nacional do Petróleo, convocamos as lideranças políticas que não foram para o debate, os deputados da região, as lideranças, e a gente apontava aquela situação. E os impostos realmente são altos, mas o problema que o Brasil vive, o grande problema do prefeito Miguel, que ele precisa ver, que um dos grandes responsáveis pela modificação na forma de preço de combustível é o irmão dele, Fernando Filho, que ganhou um ministério quando Fernando e Fernando Filho derrubaram o Dilma. Ele foi ministro de Minas e Energia? O ministro do Petróleo. Foi mudado na época dele, a política? Foi sim. Ele de acabou... acompanhar o mercado internacional. Ali foi no governo de Temer, para Bolsonaro. Partiu do Ministério das Minas e Energia. Energia com a Petrobras. Fernandinho, ele recebeu de presente... Mas eles não tinham não tinha essa visão que realmente ia encarecer demais para o consumidor, o trabalhador, o caminhoneiro. Porque eles dançam conforme a música. Se tiver alguém da esquerda no poder e disser vamos distribuir renda com o povo, distribui. Mas se disser vamos botar o povo para carregar terra nas costas, eles precisam estar no poder. Você quer dizer então que é o grupo que é conveniente, ao que lhe convém? Não, Sinara, o que é que hoje está o trabalhador? Se nós tivéssemos um governo, por exemplo, um Haddad na presidência do Brasil, hoje o salário mínimo de um trabalhador estaria em torno aí de R$ 1.500, R$ 1.800. Inclusive o orçamento foi aprovado menor
do que está sendo vigente, né? Que o atual vigente, o salário é 1.100 e na OGU, que foi aprovado agora, está 1.067. Então, como é que vai fazer Mas essa é o conta seguinte, aí? há uma situação que você tem um E não tem congresso... um que aumento, de- não ó, foi um aumento, né? Você tem um congresso que deixa o presidente de joelhos. Hoje, esse presidente, o presidente Bolsonaro, ele está tentando, mas acho que o governo dele acabou. Certo? O governo dele, se não for para uma medida... Porque ele foi eleito pregando outra coisa, né? ele está numa linha de... Está tão refém. Porque, veja bem, muita gente acreditou na proposta do Bolsonaro com essa história de combate à corrupção. Você tem o ministro Moro, que era juiz, e você tinha aí... E aí as Forças Armadas, parte desses generais O aí... rompimento com o Moro começou a enfraquecer também, né? O governo... Apesar, sim. eu acho que Apesar os dois se porque para ele, enfraqueceram. para ele Moro era eu a acho estrela, que né? foi uma coisa ruim. Eu acho que os militares, eles, mesmo que eu acho que os militares não foram justos com o governo de Dilma e Lula, porque Lula e Dilma, imagina o investimento que Lula fez em segurança nacional, renovação de frota, de tudo. Foi algo assim. Eu me lembro que aqui eu tenho uma pessoa que eu considero muito, que é o Coronel Leite, e eu me lembro do comando do Exército aqui, ele conduziu com muita maestria e tudo, mas a frota era antiga, e no governo de Dilma tudo foi trocado, né? Houve Isso foi uma coisa boa, modernização, investimentos, a compra dos caças, toda essa coisa. Agora, mas aí a história do combate à corrupção é o que me parece que encantou essa questão dos militares, que os militares, eles são vítimas também. Eles são vítimas agora desse processo, quer dizer, eles acreditaram em um projeto, como os A gente militares... sente que o próprio vice-presidente, de vez em quando, ele bate de frente em alguns posicionamentos, né, com o presidente. Né? Os militares, Mourão. aquele negócio de 64, os militares, eles são muito ali naquela história de cumprir uma linha e tal. Pregaram para os militares que tinha ali um movimento que ia acabar com tudo, comunismo, sei o que e tal. E os Estados Unidos tiveram esse papel aí, todo mundo sabe dessa história. Depois, quando a coisa acontece lá na frente, aí eu vou dar um exemplo, a Rede Globo, ela que botar no colo dos militares. Aos pouquinhos ela está né, dando de novo a meia-culpa, né? Como ela fez lá na ditadura, né? Os militares... Aos pouquinhos, porque eles ainda são resistentes. Muita gente da política usou os militares. Quantas pessoas que saíram muito ricas do regime no período dos militares e que eu saiba, não vejo falar de nenhum general que tenha saído rico. Nunca vi falar de um general rico, do Brasil, graças a Deus, não conheço. Então, eu estou falando isso por uma questão de justiça, sabe, Sinara? Porque o militar, ele faz aquilo... houve uma manipulação dentro do... Não é uma opinião muito... Né? Eu não sei se é a minha opinião... É meu pensamento, como eu acho, por exemplo, que... Porque para todo mundo, quase todo mundo, que a gente sabe que existem resistências. Eu conheço gente que é militar que não comunga da mesma posição, né? Mas é minoria que a gente sabe. Eu acho que o que os generais fizeram ontem não é uma questão de aderir ao PT ou nada, que não foi isso. Eles defenderam a Constituição. Constituição, isso. E é isso que é o papel... E eu acho que foi reflexo de alguma coisa que o presidente Bolsonaro estava querendo, né? Agora, o que a gente encampar, digamos assim. É preciso, às vezes é melhor não estar. Não adianta o poder a qualquer custo. O presidente, ele precisa fazer uma autocrítica. Porque o risco dele terminar, ou ele fazendo uma grande loucura com o país. Você imagina se esse governo... Hoje eu estava conversando, eu parei numa fazenda de fruticultura, e estava conversando com o pessoal da fazenda. Assim, pouca gente, 2 pessoas... E aí começamos a falar de política. Eu falava para ele, olha, a decisão desses generais, eles poupam o Brasil, eles se preocupam em manter, porque eu tenho um orgulho, eu tenho um respeito muito grande pelo 72BI, que é um orgulho de Petrolina, dessa estrutura aqui e tudo. Então... Tem gente que defende que é muito grande, devia ser menor. Não. Para ocupar, para outras... Não, porque ali você tem o memorial da Caatinga, ali um dia pode ter uma... Não é? Mas veja, o que eles fizeram tem uma reserva lá dentro, o que o comandante-geral, né, o ministro, fez ontem, ele fez assim, ele está protegendo, mostrou defesa da democracia. Eu falava para esse produtor, ele tem lá uma boa produção de manga, eu disse, olha, um desarrume,
um desencontro, de uma atitude autoritária do presidente, esse vale quebra. Sim. Esse vale quebra, porque vai ter um isolamento tão grande a nível mundial. O Brasil já está sendo visto com uns olhos ruins por conta de não se combater a pandemia, o coronavírus. Exatamente. Quer dizer, os embaixadores estão tendo muita dificuldade fora. Sim. Para poder, por exemplo, quer dizer, aí isso é ruim, porque os investimentos não vêm. E um viés autoritário. Esse povo vive desse... pronto, aqui no Vale do São Francisco, você falou bem. O agronegócio vive de exportar. Quer dizer, qual é a imagem que vai passar? Não. Eles não estão vendo isso, não? Não estão enxergando. Não, então, eu acho que... Eu digo que o mundo religioso precisa orar e fazer uma avaliação. Aqueles que fazem uma defesa incisiva de um negócio desse, que isso não é cristianismo. Assim, não é nessa linha. Eu sei que os cristãos são inteligentes, e com inteligência, sabedoria, não é nem inteligência, mas é sabedoria, se edifica uma casa. Uhum. Então, o Brasil está vivendo um momento muito ruim e está se isolando. Está se isolando. Uhum. E um viés autoritário, ele vai fatalmente colocar o país em uma situação, em um buraco. Todo mundo perde com isso, né? Então, não é só quem é esquerda, quem é isso, quem é aquilo, não. Democracia, com todas as falhas que tem, mas é o melhor regime para se trabalhar. Olha, José Reis Damasceno está aqui batendo palma para a sua entrevista. Quem quiser fazer pergunta, minha gente, tá dando para eu ver aqui, eu vou fazendo aqui, vai aparecendo. E já agradeço quem estiver aqui online. As redes sociais de Odaci estão retransmitindo também. Quem quiser acompanhar o Facebook dele, o Instagram dele, é só ir lá no @Odaci Amorim, que tá lá também. E aqui no Portal Tribuna é só acessar no Facebook, lá Portal Tribuna com 2 N's também. Eu estou fazendo aqui na nossa fanpage, que é uma série que eu faço exclusiva para a fanpage do portal, mas depois eu vou compartilhar como notícia no site, vou compartilhar o vídeo, que vou fazer também, postar ele no canal Tribuna, que é o nosso canal no YouTube, e também fazer alguns trechos no nosso Instagram. Odaci, a gente está falando um pouquinho da questão nacional, mas vamos falar um pouquinho de como é que você está avaliando a questão estadual, assim, o PT, né, você está no Partido dos Trabalhadores. O ano passado você se isolou um pouquinho depois da eleição, e as pessoas ficavam falando, o Odaci deve sair do PT, o Odaci pode sair do PT ou não pode sair do PT, e você nunca, na sua boca, não saiu nenhuma, mesmo após a derrota, né, inclusive uma eleição que é atípica, até botei na minha postagem, nunca antes na história política de Petrolina aconteceu, e eu acho muito difícil acontecer novamente, porque o prefeito estava com a máquina, estava com toda a estrutura, vocês estavam impedidos de fazer o trabalho que quem não tem dinheiro tem o diálogo para conversar, né? E sem poder dialogar ficou mais difícil, você acredita? Como é que você vivenciou esse momento, que você se isolou um pouquinho até da mídia e tudo, para avaliar? Como é que você já discerniu essa questão e como é que você tem avaliado esses primeiros meses também? A gente já falou um pouquinho da pandemia, e se bem que ele tá enfrentando desde o ano passado a pandemia, né? Mas como é que você tem enxergado já para o prefeito, que foi mais de 120 mil votos, esse início, e a sua questão com o Partido dos Trabalhadores? Como é que você vai se manter no partido? Já tem feito... O partido tem feito alguma avaliação já? Como é que está essa questão? Como estão essas questões, né? A respeito da eleição, eu acredito que essa avaliação que eu vou fazer aqui agora, eu não sei se eu já fiz ela de público com alguém. A eleição, eu tentei mostrar ao governo do Estado, a gente era aliado, de que nós precisávamos de uma aliança forte no primeiro turno aqui. Eu disse ao governo, se vocês não nos ajudarem a formar uma aliança... A ausência do PSB foi ruim? Muito ruim. Se a gente não tiver um tempo de televisão parecido com o do concorrente que está na prefeitura, então a gente vai passar uma leitura de que a eleição está perdida. A gente tem as chances de ganhar eram difíceis, porque a pandemia, ela não permitia fazer o que eu gosto de fazer, que é o corpo a corpo, que é ter contato com as pessoas. E no caso, eu digo a ausência de ter majoritário, né? Porque ele apoiou o candidato Lócio, né? Júlio Lócio Filho. Exatamente. Então, foi um apoio, digamos assim, um apoio... Não foi de... Foi de corpo inteiro. envolvimento do governo na campanha de Petrolina. A verdade foi essa.
Tá? Não houve um envolvimento e... Foi mais com a presença do deputado estadual licenciado Lucas, né? O governo mesmo não teve. Se envolveu. E aí a gente... Isso foi ruim? Foi muito ruim. Eu achava que devia ter uma aliança no primeiro turno entre a gente e no segundo Porque turno... a participação do PT na reeleição de Paulo Câmara foi decisiva. Você acredita Foi nisso? decisiva. Eu tive 30 e poucos mil votos aqui em Petrolina, o governo ganhou com 25 mil votos no primeiro turno. Se a gente tirasse 15 mil desses votos e botasse do outro lado, dava segundo turno. Né? Mas assim, eu estou falando para aquele momento. Na verdade, a eleição... Era um momento histórico, né? A primeira eleição que teria segundo turno, né? A eleição do ano passado era uma eleição que não era nem para ter tido, do ponto de vista da disputa igualitária. A gente, quando começou a fazer mini carreatas e tal, depois quando proibiu tudo, não tinha condição. Eu cheguei aqui e falei, olha, a eleição está perdida. No momento que vocês estavam até tendo um certo crescimento, né? Estava começando. Vocês estavam avaliando isso dentro Sim, da campanha? A gente estava começando a dar um visual da campanha com força, mas ela precisava das mini carreatas para andar de rua em rua e tal. E aí não foi possível. E aí travou. Você sempre foi muito forte nisso, em conversar, né, com as pessoas. Eu não fiz campanha. Eu não fui enrajado uma vez fazer campanha. Eu ia fazer o que lá? Não podia fazer carreata, não podia andar na porta do povo. Só tomar benção mãe, fazer como benção mãe, benção. Andar na rua, dizer, ó, filho da terra não desce. Porque tem gente que mesmo com pandemia não entende não, né? Mas muita gente descumpriu. Inclusive, muita gente, quer dizer, a culpa da onda que veio, muita gente coloca uma parcela em quem desobedeceu. Aqui em Petrolina teve denúncia, né? O prefeito, foi denúncia que saiu aí, o prefeito, a militância dele era testada no centro de convenções toda semana, foi denunciado aí. Com os testes? Quer dizer, fazia porta a porta. E eles faziam testagem, a denúncia que foi feita aí. Então essas coisas que é muito ruim. Agora, o prefeito, ele teve nas mãos a reeleição. Ele não disse na campanha que iria embora. Mas você não acredita que a oposição poderia ter se antecipado a propaganda do prefeito, sempre combatendo, porque muita gente diz que inclusive eu vou falar, eu fiz uma entrevista na época, depois da eleição com a ex-vereadora Cristina Costa, e ela disse bem assim, que não foi uma campanha majoritária, foi uma campanha de preparação para a eleição de deputado. Porque ela não participou da minha campanha. Não. Aí assim, ela não participou. Ela avaliou, não sei se o recado foi para você, para Gabriel, que era vereador e que pode ser candidato também, para Júlio Lócio Filho também. Essa avaliação para você é equivocada? É extremamente equivocada. A gente tinha uma missão partidária. Uma missão de falar para Petrolina, assim, eu inclusive estava disposto Essa questão da vereadora do partido não participar da candidatura do majoritário, o partido avalia isso dentro, não internamente? Veja bem, senhora. Porque eu não entendo esse assunto aí foi uma coisa do momento, talvez essa visão que você disse, que a própria vereadora falou. Na época, né? Mas eu acho que a ideia não era essa. Não, a ideia, o partido votou que era para ter uma candidatura própria. Foi o partido que decidiu que ia ter candidatura própria. Isso, inclusive, eu cheguei a conversar com o Robson e conversamos com... Robson, que é o presidente, do Diretório Municipal. E o senador Humberto também. Eu acho que a aliança poderia ser um caminho aqui, em Petrolina. Mas, assim, era uma eleição difícil. Não adianta a gente ficar procurando culpado. Eu, por exemplo, acho que dava para mais um movimento, dava para ter elegido mais um vereador no partido. Isso. Mas a campanha ela foi curta, nós tínhamos 1 minuto e 30... Eu acho que foi a campanha que o PT teve candidaturas para vereador com bastante qualificação, inclusive, né? Mas teve 1 minuto, você com 1 minuto e 30 segundos de televisão, não consegue. Precisava de ter um tempo maior, assim, o campo, porque se então, assim, foi um momento que não deve deixar... As pessoas dizem que o PTC... Foi PTC? É PTC? Muita gente PTC, disse que o PTC atrapalhou foi fator que ajudou o PT a perder a vaga. Não. Foi? Negativo. O PT não adianta tirar, botar no... Muita gente tem avaliado que não foi bom. O PT perdeu porque não teve voto. Agora sim, não teve voto para vereador, porque a gente teve
Agora, diga aí uma perda importante que teria garantido uma vaga a mais na Câmara para o PT. Carlos, enfermeiro, que era afiliado ao PT e foi para um dos partidos. Você chegou, a própria Lucinha Mota chegou, né, a conversar, né? Lucinha, eu convidei Lucinha, conversei com o partido, convidei Lucinha para vir para o PT. Se Lucinha tivesse ficado no PT, ela tinha sido eleita e Cristina tinha sido eleita também. Também. Porque... Se brincar, eleger outro, viu? Ela teve quase 3 mil votos. Não, eu digo pelo seguinte, pelo coeficiente, Itaqui Jailson, que se ela está no PT, a vaga garantia mais um e direto e um por sobra. Então ela garantia, era um por... Era 2 por sobra. 2, não. Era um por Não, direto. fazia 2 de cara. 2 de cara. Fazia 2 de cara e um na sobra. Eu não. Um na sobra. O PT teria elegido 3 vereadores. Mais 1.200 votos teria feito Cristina. Tivesse tido mais 1.200 votos. É verdade. Entendeu? Então é o seguinte, mas eu acho que isso não é para estar a gente brigando. E essa questão é porque eu trabalhei com você e a gente lembra como foi difícil e você botou sua candidatura a prefeito justamente para que o partido mantesse essa representatividade na Câmara, no Legislativo, para facilitar até uma disputa majoritária também futura, fortalecer, né? A gente tem acompanhado, eu acompanho as sessões, a gente tem acompanhado a luta de Gilmar lá. Gilmar tá praticamente só, digamos assim, nos embates dele. E se tivesse mais alguém com ele, porque mesmo que ele seja oposição, a oposição que está lá não é no mesmo estilo, né, do Partido dos Trabalhadores, então tem sido difícil, né, Uma coisa Eudacir? que eu posso lhe dizer é o seguinte, a gente faz uma avaliação de uma eleição passada, mas não vai ficar, digamos assim, se lamentando. A gente tem que pensar já na discutir próxima. O futuro, né? É discutir o futuro. O futuro traz para a gente responsabilidade muito grande. É só uma avaliação assim, é uma avaliação. do momento. O que a gente precisa agora é discutir o futuro. É uma coisa que não que se repita. Isso, é aquela história. O passado deve servir como referência quando for bom, para ser copiado ou para ser evitado, não é? Ou para ser evitado. Eu vejo que agora não adianta fazer. Olha, o Jeane está dizendo, boa noite, amigo. Era bom que tivesse mais políticos como você e a deputada Dulce Amorim. Jeane Souza. Obrigado, Jeane. Obrigado mesmo. Então, a discussão é, cada um tem sua posição, seu lado. O gestor foi eleito. Agora, eu tenho o direito de fazer uma crítica e o dever também, tá? Claro. Fazer uma crítica, porque é uma cidade que tem R$1 bilhão de receita, que as despesas são muito baixas, as despesas da Prefeitura Petrolina, porque tudo é o governo federal. E aí fala, não, mas é verdade, o governo federal passou dinheiro para cá, para a Covid, os leitos de UTI, Então a gestão não está sabendo gerir para a cidade o recurso da cidade? Não, eu acho os que recursos do o Petrolina orçamento pode ir municipal. mais, porque você tem essas obras que está aí, por exemplo, um viaduto, tudo Inclusive ele vai pedir 22 milhões de empréstimo novamente. Que eu acho um absurdo. Então ele quer ir embora e quer endividar a prefeitura ao máximo para ir embora e depois ficar bronca e depois lá na frente voltar dizendo que é bom, né? Que não fez dívida e não. Então a falta é a seguinte. Então não seria o momento dele pedir empréstimo? Não acho que ele deveria pedir empréstimo. Não vejo por quê, acho um absurdo. Esse prefeito que está aí, ele aumentou o IPTU de Petrolina, aqui em casa mesmo acho que foi quase 200% o aumento do IPTU. Entendeu? E então aumentou o IPTU e aumentou com força em algumas regiões da área da cidade. Então não é isso. Mas quando eu falo o governo, o que é que eu falei do governo central? O governo central, para mim, era um governo que ele acabou porque ele não tem mais as condições políticas de fazer uma administração. Ele está refém Bolsonaro, né? Ele está refém de um grupo, de um sistema de apoio no Congresso que é cruel. É um sistema cruel. Você acha que o senador Fernando Bezerra Coelho, se ele enxergar que o governo está meio ruim, né, que está muito desgastado, está se desgastando cada vez mais, as pesquisas têm dito isso, você acredita que ele é o líder, né, o senador Fernando Bezerra, pode romper com o governo, mesmo sendo tão beneficiado? Mas aí, quem viver verá, né? Quem viver verá. Não seria a primeira vez?
O Fernando tem um Caso pragmatismo acontecesse. muito grande, né, nesse negócio, e é muito ruim, porque termina, não porque eu trago uma obra para a Petrolina, mas trazer uma obra da Petrolina e tirar e aumentar o preço dos combustíveis, que quando Fernandinho se tornou o ministro do petróleo, o botijão de gás era R$ 37,00 e ele em menos de 2 anos foi para 65. Então isso é que muda a vida do povo. Eu estava passando ali hoje naquele viaduto, é bacana um viaduto daquele, e eu me lembrando que lá na frente do viaduto, que quando eu fui prefeito eu consegui o saneamento do Pedra Linda e preparou Petrona para a chegada do Minha Casa Minha Vida em 2009, mas lá é uma coisa boa um viaduto daquele. Por que eu vou dizer que é ruim? É boa, mas é maravilhoso as pessoas que têm casa lá na frente, que o governo federal chegou e garantiu o teto para as pessoas morarem, né? Então, é essa questão. Agora, não se pode... O governo, unir o econômico com o social, né? É um gerar modelo, né? empregos, Que né? foi o que aconteceu. Os governos Agora, do a PT questão de fizeram. abandonar o governo ele vai se isolar, que ele corre um sério risco dele levar o país. E mas esse governo é um governo que tem a digital deles, né? O governo de Bolsonaro. Uhum. Agora, o que eu acho ruim é que eles estão no governo, não é ele. Um modelo político que está dentro do governo, que eles, todo movimento que eles dão, ele cobra uma fatura pesada do governo. E vai aumentando o déficit. E agora quem está perdendo é a população que está perdendo, né? Está morrendo. O orçamento do Brasil, Sinara, tem um rombo do tamanho do mundo, esse orçamento desse ano, que foi feito boa parte pelos deputados e senadores, por causa das emendas. Eu acompanhei. Aquilo em troca de apoio ao governo. Eu vi. Entendeu? dei, Então, quer dizer, inclusive. essa conta, enquanto tiver uma prefeitura como essa aqui, que foi superavitária em dezembro, o governo federal está com um rombo de 700 bilhões. Está entendendo? E por que eu estou dizendo isso? O governo está refém. É uma conta difícil. O governo está refém e esse governo não tem mais condições, na minha opinião, de se segurar por muito tempo. Por quê? E pode se segurar, mas é um custo muito elevado. Muito elevado. Porque os aliados dele, é como você tem um advogado super caro, que para qualquer coisa, assim... Vai ficar a conta cada vez mais alta, né? A fatura, né? Você disse aqui, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então, está ficando caro demais para o país. E a população está passando fome. Tá. É muita gente clamando por comida. O preço dos alimentos subindo. O governo não tem força para poder fortalecer, garantir, por exemplo, uma reserva estratégica na Conab. Nós tínhamos isso no governo de Lula. Uhum. Certo? Nós tínhamos isso no governo de Lula. O governo tinha uma preocupação de ter ali um estoque regulador de milho, de arroz, de uma série de produtos importantes da nossa produção do sistema brasileiro, e hoje não tem. Nós estamos vendo, o governo não consegue encontrar um equilíbrio para poder... Ele abandonou a política para a agricultura familiar, né? A gente sabe disso, né? E a fome isso tem contribuído para aumentar. A fome está levando gemido ao povo. Agora, quando eu falo de fome, é importante, por exemplo, auxílio emergencial. Muito importante o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial, ele não é importante só para o pobre, o humilde que vai receber. Ele é importante também... Para quem está podendo trabalhar. Né? Ele é importante para o comércio. O auxílio emergencial, esse modelo que Lula implantou no país, ele foi um modelo que mostrou que ele é de sucesso. As pessoas ficam com preconceito porque, por exemplo, um grande empresário, ele vai para o banco atrás de financiamento, não vai? Diante da prosperidade, ele vai para o banco para prosperar. E diante da adversidade, ele pede socorro. Isso. Os governos puderam renegociar suas dívidas e tal. O pobre também precisa de socorro. É quem mais precisa. Só que esse socorro na mão do pobre, esse dinheiro ele sai de baixo para cima, ele vai subindo, ele passa na padaria, ele passa na ótica, ele passa na farmácia, ele passa na feira. E isso vai gerando emprego e vai alimentando outras famílias, entende? Uhum. Então eu sou um defensor dessa tese, de que não é dar dinheiro por dar. A gente tem o que Lula diz, né? Você tem que soltar as políticas para a população que compra aqui, que vai gastar aqui. O dinheiro sai de baixo para cima. A elite gasta fora. Quem gasta no Brasil são as classes, né? Aí deixa a elite gastar fora com dinheiro que vai passar pela mão dos humildes e que chega lá. Mas os daqui também comem, os daqui também se vestem, né? Calça seu calçado e tal. Precisa de um então, lazer. Esse é o modelo que eu acredito. E se tu vai sair do PT, um dia eu posso vir a sair do partido.
se Deus assim me mostrar na minha forma de crer, de buscar. Agora, se não, porque o PT vota assim, assado. E as pessoas estão aí votando, deputados, prefeitos que tem que votam essas bandeiras, que eu, por exemplo, tenho a minha posição muito clara, mas eu não ando fazendo apologia a essas coisas. Mas você acha que o partido se fortalece a partir do momento que o ex-presidente Lula tem seus julgamentos anulados, tem a questão da suspensão de Moro, e isso dá um novo fôlego? Muito, porque ficou muito claro que tiraram o presidente da disputa para ele não ser presidente. Uhum. E eu tenho um sentimento, sabe? O próprio país muda, né? Patriotismo. Sinara, eu fui no Museu de Cera de Gramado. E eu saí de lá bravo. Eu me agoniei lá dentro. Eu cheguei no museu de Gramado, aí lá tinha os presidentes americanos, desde Bush, de Reagan. Aí, para cá tudo, presidente da Rússia, presidente da China, os primeiros ministros da Inglaterra, desde Margaret Thatcher e outros. No Brasil, isso. Lá em Gramado. Rio Grande do Sul. Tinha o presidente da Rússia, como eu falei, presidente da França, não tinha nenhum presidente do Brasil. Dilma era presidenta. Eu disse, como é que é? Quer dizer que meu país, disse a mulher lá, que absurdo. Quer dizer que eu vim aqui nesse museu, aí tem todos os presidentes dos Estados Unidos. Do mundo todo, praticamente. Tem da Rússia, tem não sei da onde, não sei das quantas, da China, e não tem um presidente brasileiro. Porque não... Aí não tem porquê, minha senhora. Ela disse, não, porque a gente tem aqui o de Lula e Dilma, o pessoal ficava só esculhambando, nós tiramos disso. Eu nunca mais venho aqui, viu? Disse ela, eu não piso mais aqui. Nesse museu, eu não piso mais. Era para ter o de Lula, de Dilma, de Fernando Henrique, de Fernando Henrique, dos generais, de todos. Né? É a história do país. De Collor, de Itamar. Collor. Entendeu? Então, sabe o que é isso? Isso é falta de patriotismo. O país, a pátria. Então a gente precisa entender o seguinte, nós estamos vivendo um momento dramático. Eles lá não tem imagem, lá no museu lá? Não tem. Eu vi na tribuna da Assembleia na época e aprovei uma moção de repúdio oral contra esse museu. Por quê? Porque Dilma era a presidenta e eles não queriam botar, porque nem Dilma nem Lula, por preconceito, e eles não botaram nenhum presidente do Brasil. Olha. Entendeu? Então, eu disse para eles, isso está errado, minha amiga. É errado. Porque a gente tem que ter sentimento de patriotismo. E quem visitava, quem é brasileiro, né? Podia ter algum Exatamente. ou outro estrangeiro, mas quem dava lucro a eles... Agora, como é que a gente pode reagir a isso? A gente precisa discutir, pedir proteção a Deus e discutir o futuro. Primeiro repudiar, como você fez, né? Não passar o pano, como diz hoje em dia. Nós estamos já discutindo um projeto para o Brasil, através do partido. Isso. E eu estou fazendo parte. Teve até uma reunião, não foi essa semana? Segunda-feira. Eu estou fazendo parte de um segmento desse, discutindo o futuro do Brasil, do Nordeste. Nós queremos apresentar um plano de governo para o Brasil, construído a muitas mãos, a várias mãos, para retomar o desenvolvimento do país, se Deus assim permitir, na linha da sustentabilidade, do respeito de vida de cada um e da tranquilidade, de não estar sofrendo. Você faz através do partido aqui no estado, né? Eu vou fazer parte, inclusive, de uma discussão a nível de Nordeste. Certo. A sua tese é o qual dentro dessa discussão? Não, a gente, nessa discussão, nós queremos contribuir com, por exemplo, a expansão da irrigação, o Canal do Sertão. Que a irrigação chega para as pessoas... Os pequenos também, né? Por exemplo, o governo Dilma lançou o edital do Canal do Sertão. Dilma lançou o edital do Canal do Sertão, mas teve que recuar na época porque tinha tido uma orientação, inclusive daqui de Petrolina, de separar, porque a primeira etapa daqui e depois chegar do Araripe. Aí houve um movimento do Araripe e aí suspendeu o edital e foi quando veio o golpe contra a derrubada da presidenta Dilma, não voltou o edital mais do Canal do Sertão. Eu acho atendido uma certa, né, deles uma lá. Uma sugestão que eu dou aqui ao senador, ao grupo ligado ao presidente Bolsonaro, se vocês não conseguem fazer nada de bom, assim, de força para a região, lance o edital do Canal do Sertão, aproveitem, já que estão fazendo tanta besteira assim de extorsão,
que a gente vê hoje o Congresso fazendo, e aí, quando eu falo de distorção, não estou me dirigindo diretamente ao senador Fernando, não. Eu estou me dirigindo à base de sustentação que está deixando o governo ele não vai se segurar do jeito que vai, porque o Centrão vai chegar um momento que a coisa vai ficar tão sem controle e vai ficar difícil. Mas aproveitem e lancem o edital do Canal do Sertão, porque está pronto, tá entendendo? Lança o edital, aproveite isso. Dilma queria fazer o Canal do Sertão e não deu tempo. Se ela tivesse ficado o mandato todo, certamente ela tinha lançado o edital do Canal do Sertão. E retomar a revitalização de São Francisco. São Francisco precisa de revitalização, de cuidado. Eu vou dizer aqui... E concluir, ainda falta alguma coisa da transposição, né? Falta, mas não é muita coisa não. É pouquinho. Aí falta depois daí o negócio de Entremontes, que é o ramal de Entremontes. Os ramais. E quem anda passando os ramais da transposição vai ver que a água que está saindo lá não seca o rio. Entendeu, Sinara? Porque às vezes quando a gente fala em água, o povo não vai secar o rio. A transposição de São Francisco, nos 2 canais, vai gastar mais ou menos, não chega em período normal, hoje ele não gasta uma quantidade e meia de água que é gasta em Petrolina com irrigação. Para levar água para todo o Nordeste. Para todos os municípios. Para garantir água a capitais, a grandes cidades. Não é? É um projeto muito bonito. Quem visitar, por exemplo, eu visitei já Monteiro. Quem visitar ali, eu conheço Monteiro antes e o depois da transposição. É outra história. É outra história. Eu conheço as duas realidades, porque eu estudava e eu viajava por ali. Eu estudava em João Pessoa e sempre estava era meu caminho, minha rota. E eu conheço antes e trabalhei lá, né, como repórter também, lá na comunicação, como repórter da TV, da Assembleia Legislativa, e a gente viajava, né, para fazer as pautas, e é uma outra realidade. Então, só tem uma coisa da transposição que eu acho que eles precisam cuidar, é a gestão das águas. Isso. Porque se não tiver uma boa gestão, depois vai ter grandes problemas. Mas imagina que as cidades têm os açudes. Então, com a água da transposição, ele consegue melhorar a produção, né? Porque você tem água do rio e mais água de chuva, porque não derrubou os açudes. Então, quando chove, que reabastece os reservatórios, tem uma coisa muito bacana. O ramal do Agreste vai levar água para todo o Agreste. Nós vamos ter em Pernambuco... Está faltando a questão de Cabrobó, que era os pequenos projetos, né, de irrigação. Que era a parte social, né? Ali é uma discussão que precisava ser dada com cuidado, né? Pelo governo que veio logo em seguida, né? Isso, que já tinha iniciado o processo. Olha, deixa eu só ler aqui que Francisco Luiz falou aqui, para ele depois não dizer que nunca mais assiste as lives do portal. Ele disse, do meu ponto de vista, a pandemia prejudicou muito essa questão da eleição, viu? Muito as pessoas de mais idade que estavam com medo de irem votar. No Santa Luzia, que é o bairro que ele mora, né, aqui na zona norte de Petrolina, teve muita obstrução, principalmente dos idosos. Então, assim, e teve isso mesmo, a abstenção. Teve muita abstenção. Teve gente, na frente da casa da minha mãe, duas pessoas não foram votar, com medo da questão da contaminação. E a gente tem que entender. O risco era real. Então, é mais um fator que realmente é essa eleição. Para repetir, é muito difícil. Primeira coisa agora é sobreviver. Sobreviver e salvar a economia. Sem vida ninguém vai para canto nenhum. Agora, a economia ela é importante, mas a vida é primeiro. Né? Eu tenho uma história de um idoso. Olha assim, se você fosse, digamos, se fosse o prefeito de Petrolina e tivesse nessa condução aqui da pandemia em Petrolina, e a gente tinha setores que precisavam de uma... a gente tem visto, eu mesmo tenho visto, hoje eu vi também, muitas prefeituras estão fazendo os seus auxílios próprios para ajudar categorias tipo as dos artistas, as categorias de prestadores de serviço que não podem trabalhar. Então, por que Petrolina ainda não lançou uma política dessa? Quando municípios, Campina Grande já tem uma política dessa, capitais do Nordeste têm feito, criado esses auxílios emergenciais, porque são emergenciais porque as pessoas não estão tendo nem condição de comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão para comer. Imagine outra coisa. Então,
Se você fosse, digamos que você fosse o prefeito, você entraria, poderia pensar nisso também, numa forma dessa? Se eu fosse o prefeito, primeira coisa, provavelmente eu não teria fechado a cidade com a velocidade que fechou, mas não era deixando de forma irresponsável, não. Primeiro, teria montado uma blindagem na entrada da cidade com muita força. Salvador fechou a Semineto na época, ele ficou fechando bairros, por exemplo. Isso. Fazia as barreiras. Onde Isso. ele via que o índice estava, ele fazia a barreira Isso. por regiões. Para fechar a cidade, iria trabalhar um tempo para não... Não é que não tem que fechar. Se a coisa apertar, tem que fechar. Tem que fechar. Tem que fechar porque a prioridade é a vida. Porque o vírus, ele circula, né? A prioridade é a vida, mas teria feito um trabalho de concentração muito forte. Eu cheguei a pedir uma reunião ao CDL, o Cirilógia, apresentei uma proposta a eles e disse a eles, olha, vocês deveriam entrar nisso aqui. Era fazer um trabalho de concentração da população, não era só com álcool em gel, não. Não era só com máscara. Era os comércios levando uma mensagem para seus clientes, fazendo um trabalho de marketing. Cada comerciante se encarregar de mandar uma mensagem para os seus clientes, envolver a otimismo. todo mundo. No sentido de que o que estava acontecendo, ó, fulano, você é meu parceiro, vamos aqui, vamos fazer isso, cuidar, todo mundo se cuidar, se blindar, levar, porque tem gente que está lá no interior, tem gente que não entende direito, não acredita que essa Covid ela é do jeito que é. Tem pessoas que a gente anda, passa por aí em algum local, as pessoas sem máscara. Então, eu acho a gente viu alguns agora caminhando. Um mutirão de solidariedade, de envolvimento. As pessoas, eu me lembro quando eu era estudante, teve uma fase que, antes de eu conhecer o Evangelho, eu era muito brincalhão e perturbado na escola. E uma vez nós fomos votar no representante da sala. O Darcy sempre diz isso, acho que ele era bem daqueles. Nós fomos votar, era coisa de menino, mas nós fomos votar, nós votamos no... Para enfrentar coisa desde novo, tem que ser, né? Nós fomos votar no representante da sala e votamos em um que era o mais agitado que tinha. Eita. Aí... elegemos um homem. Quando nós elegemos, aí ele foi conversar com a diretora, ele voltou e disse assim, olha, agora aqui vai mudar tudo. E pronto, ninguém fazia mais nada que ele dedurava para a professora e para a diretora. E a sala de aula melhorou aos pulos. Então, o que aconteceu? Envolveu-se, deu às pessoas a oportunidade delas participarem. Então... isso que você sugeriu, né? Envolvimento delas participarem. Elas participarem. Vamos cuidar. Vamos cuidar das pessoas e as pessoas vão cuidar de quem a gente ama, entende? E tentar desmontar, desarmar. Eu mesmo... novamente, né? Porque amanhã retoma de novo, vamos ver se muda, né? Como cristão, se eu pudesse hoje, qual é a sua maior vontade? Eu queria reunir um bocado de eleitor de Bolsonaro, pessoas que têm uma ideia da política, para a gente conversar e distensionar o país. Por exemplo, eu entendo Lula. Lula é um homem que ele é um diplomata, ele é um estadista porque ele dialoga. Você dialoga não é só com aliado, não. Ele está ligando para vários líderes mundiais, né, para ajudar o país. Depois da decisão a respeito de Lula, muitas coisas melhoraram no Brasil. Até o presidente passou a usar máscara. Passou a usar máscara, entendeu? Isso. Então, eu acho que dialogar é um caminho bacana. Acreditar na vacina, dizer que acredita, né? Agora. Mas ele dizia que não. Agora ele diz que acredita. Não, eu acho que isso foi positivo. Bom. Foi positivo porque a concorrência, isso é concorrência. O que fez o presidente Bolsonaro mudar um pouco é a concorrência. Ele entendeu que agora o modelo que ele vinha não dá certo. Só que ele estava errado, porque do ponto de vista de negar, não adianta. Eu estou falando errar, não é condená-lo do ponto... É porque o que um líder diz, repercute no seu liderado. Porque é exemplo, né? As pessoas seguem o líder. É isso mesmo. Não é? As pessoas seguem o líder. Então, eu digo, conversar desarmado. As pessoas têm que conversar, a gente precisa conversar. Hoje eu encontrei com um eleitor e bati um papo com ele. Falou, assim, mas Lula fez isso, e ele é um cristão também. Começamos a conversa, uma conversa boa. Terminou entendendo as coisas, que o diálogo é o melhor caminho. A Bíblia já diz que a resposta branda... Eu sei que o cristão, ele também prega pela verdade, né? Então, a própria justiça está querendo que se investigue novamente, porque foi um processo que foi perseguição política. Pelo que se desenha, né? Política mesmo. É uma política do mesmo preconceito lá do Museu de Cera. O triplex já não é de Lula, foi comprovado que não é mais de Lula. O Museu de Cera é um exemplo de um preconceito que vem de longe,
havia um preconceito. Por quê? Eu imagino que uma boa parte do preconceito que se implantou contra Lula é porque no passado os bilhões, eles iam para o sul e o sudeste. Quanto é o rombo do governo do estado de São Paulo e da prefeitura de São Paulo? É grande, Sinara. No governo de Haddad, prefeito, ele renegociou essa dívida e ficou bem baratinha a dívida, porque o governo foi uma fase de renegociação. Mas, ó, Rio Grande do Sul, a dívida, um estado falido. Mas por que falido? Porque você era pegando dinheiro e não usou bem. São Paulo, os bi era só para São Paulo. Rio de Janeiro, aí quando vem Lula, aí começa a vir bi para o Nordeste. Começa a ir bi para o norte. Uhum. Quem não lembra que ia daqui para Salvador, a BR era acabada. Isso. A gente pegava um carro para ir para São Paulo, só via estrada boa de Minas para lá, não era assim? É verdade. Ia para o Piauí, como era a estrada de Jafrande para Paulistana? Não existia. Tinha acabado a estrada, era só as pessoas jogando uma pazinha de terra no buraco para receber um troco, para não pôr passando necessidade. Então, os bilhões começaram a vir para o Nordeste. E nós, nordestinos, precisamos ver isso. Porque hoje, por exemplo, quais são os bilhões que estão investindo no Nordeste? Qual é o bilhão de Petrolina em moradia popular? Qual é o bilhão de Juazeiro de moradia popular? Não é? Quais são os bilhões? Agora, por outro lado, você tem uma pandemia. Não pode dizer... Tem que ser, digamos assim, procurar ser uma pessoa ética, decente. Uhum. Você não pode dizer que um governo federal desse, ele vai ter dinheiro para botar tempo e a hora, se ele está refém de um Congresso Nacional que está botando a faca na garganta dele o tempo todo. E além do mais, tem que combater E aí tem a pandemia, e a turma da pandemia, você chega numa prefeitura dessa de Petrolina, o investimento que tem aqui na pandemia é muito pequeno. O marketing daqui é o investimento maior que a gente tem. Eu digo porque é muito dinheiro que chega numa cidade dessa. Ah, tem aqui um hospital de Barreira, importante, que aí com a diocese foi interessante. Mas ali também eu soube que tem uma limitação tem uma limitação de equipes. Tem até uma quantidade de leitos, mas não tem equipes. Faz assim, vamos botar 100 pessoas aqui dentro. Tá? Mas tudo bem, é a questão... Mas eu estou falando é que o governo federal está refém. É a forma de gerir o recurso, nós precisamos de municípios, estados que sejam parceiros, que investam. O dinheiro tem que investir no povo. Quem tem que receber esse investimento é a sociedade petrolina e a sociedade do Brasil todo. Então, eu vejo que nós não temos mais os bilhões. Eu vi o presidente inaugurando um pedacinho de restante de transposição como uma obra do presidente, uma obra do governo de Lula. Mas ele é o presidente, quem tem que inaugurar? Ele. É justo que ele inaugure, né? O que é justo? É justo o presidente que inaugurar e dizer, olha, minha gente, o presidente Lula começou essa obra, a presidenta Dilma inaugurou tantas etapas, o presidente Temer inaugurou as etapas, e eu estou aqui inaugurando, botei tantos bilhões por isso. Não chegaram a dizer, não, olha o presidente que agora... Não, presidente, fala a verdade. Vamos parar, fala a verdade. Aqui tem a marca do presidente Bolsonaro nessa obra, mas saiu lá da razão de um homem que saiu daqui do Nordeste de Pernambuco, por causa da fome, da pobreza, e que viu seus irmãos nordestinos e olhou de verdade para o nosso povo nordestino. Ah, mas Lula é do mal. Lula não é do mal. Lula é um estadista. Ah, mas teve desvio no governo de Lula. A mesma equipe que provocou desvio no governo de Lula está no governo de Bolsonaro. O mesmo modelo. O que eu quero dizer é o mesmo modelo de sustentação. A resistência de chantagem foi até maior, né? Que a Dilma caiu justamente porque ela não se submeteu. Não cedeu, né? Não cedeu. E Bolsonaro, e Lula não foi... Lula dialogou. Conseguiu dialogar para evitar que eles fossem ao pote sempre, né? A Lula dialogou. Aquele pote ali nunca enche, né? Daquele grupo, né? O povo precisa saber o seguinte: se você quiser um presidente bom, tem que ter presidente e tem que eleger um congresso. Isso. Importante. É um congresso que deixa... E o presidente tem que saber dialogar também. E Lula soube fazer isso. Lula passou por crises, né? Lula enfrentou a crise de... Ele passou por 2007 e 2008. Quem não lembra da crise dos bancos? Não, a quebra na Europa, nos Estados Unidos, banco, mercado imobiliário e tal.
E o Lula ele foi ágil no sentido Muitas empresas nos Estados Unidos quebraram, né? Quebraram. E o Brasil não 2008. viveu isso, graças a Deus. E ele conseguiu. É, Vamos dizer que ele fez a marolinha. H1N1. também foi H1N1, na o que época Lula dele. fez? H1N1, Lula fez. Comprou vacina logo, Ele se comprou protegeu. vacina, vazou 60, 80 milhões de pessoas dentro de pouco tempo. E ele também estabeleceu barreiras estratégicas em Por vários isso que a pontos gente do país. não lembra tanto da crise da H1N1 aqui, H1N1 aqui no Brasil, por isso que a rapidez do governo impediu que ela, né, Tem se alguns tornasse países, um problemão como foi tem alguns países em alguns que países. provavelmente vão passar dessa pandemia e que vão viver um pouco o que o Brasil viveu na H1N1. Não vão sentir tanto. Verdade. Agora essa crise ela é mais séria. Convenhamos por quê? Porque esse negócio ele pegou uma proporção muito forte no mundo, mas E era desconhecido também, Conhecido. e ainda mais. Mas a H1N1 é o seguinte, ela encontrou líderes dos países que enfrentaram. Por exemplo, o G20. E Lula teve um papel importante no G20. Na questão do enfrentamento, assim, da reunião dessas lideranças, desses países que já dialogavam, de um debate maduro, um debate sem negacionismo, um debate realista. Né? E você teve também uma situação que o país vivia um momento que o governo ele vivia um período de fome para trás, e Lula entra e vem ali com fome zero, Ele entrou muito forte nas políticas sociais, né? Logo no começo, para justamente dar um certo equilíbrio. Exatamente. E não precisou fechar o país. Porque combateu a tempo. Tem muita gente aqui entrando, Nadir, Geraldinho Calado está aqui também, viu, Odaci? Está aqui dando um alô. Deputado, você tem quase 30 anos de vida pública, começou lá bem jovem, né? Foi o vereador mais jovem da história de Petrolina, da Câmara de Petrolina, com apenas 20 anos, né? 20 anos. Na época. De lá para cá, o que você acha que tem marcado a sua carreira política? Quais são as marcas da sua, assim, você acha? Acredita que tenha realmente tenha valido e está valendo a pena ter entrado nessa vida pública aí? Veja, quando eu fui candidato a primeira vez, eu comecei no associativismo, cuidando da agricultura, da pecuária do interior, né? E hoje eu olho, por exemplo, que o único abatedouro que tem no município de Petrolina, que está funcionando, se assim, tem uma carne que não é clandestina em Petrolina, é um que eu construí, né? Um único abatedouro que funciona, está inclusive a caminho de receber uma inspeção até o CISA. Bom, mas a gente olha e vê, e quando eu entrei eu pensava em melhorar o meu lugar. Você construiu quando era prefeito? Foi. Em Rajada, né? Foi. Eu comecei, na verdade, como vereador, aquele movimento, e aí quando cheguei à prefeitura eu concluí. Pode ser um que você... Como é de sua origem, você procurou ter como marca essa questão de ter esse cuidado sanitário. Eu digo assim, no começo que a gente tinha lá, era... Quando você disse, eu ainda vou ter um abatedor aqui em Rajada. Um lugar melhor para se viver. Lá não tinha água do rio, São Francisco, hoje tem. Foi uma bandeira nossa. Água, né? Uma série de coisas. Eu pensava ali, mas aí Deus me chamou para outras missões. Eu tive a oportunidade de vir aqui, assumir a prefeitura quando o Fernando foi para secretário. Nos elegemos vice-prefeito. E na prefeitura, eu diria que tivemos uma... Aquele episódio de você ser vice também é um episódio que pode ser uma das viradas assim, da sua carreira politicamente falando? Foi importante. Foi um desafio. Que você foi para uma eleição praticamente perdida. Você foi para... Era o terceiro colocado nas pesquisas. Mas era a missão. Foi cego. A missão. Assim, sentimento de missão. Era uma missão que era convocada e eu fui. Igual eu fui o ano passado com sentimento de missão. Agora, a experiência da prefeitura, ela... E tinha uma eleição para reeleição garantida naquela... De vereador, eu acredito que tinha. Porque você vê que dos Cleide, a gente teve uma... Então a coragem também faz parte dessa sua característica, de enfrentar essas missões aí. Dependência de Deus e esforço humano. A gente luta. Agora, assim, tem coisas que eu também, hoje, se eu fosse fazer, eu faria diferente. Por exemplo, a minha passagem pela prefeitura, eu deixei escapulir das minhas mãos o direito de ser candidato a prefeito. Inácia está aqui dando boa noite. Eu poderia, por exemplo, ter ido para um outro... E um abraço. Certo, obrigado. Então, a eleição de prefeito...
A sucessão de Petrolina foi uma coisa que escapuliu da mão da gente. Eu tinha uma reeleição garantida. Tem 82% de aprovação. O episódio da convenção. Mas assim, mas o que fica para mim de marco, o Hospital de Traumas, foi no meu governo, foi entregue a Petrolina. O Dom Malan se tornou... Na época estava muito atrasada, assim, estava empacada a obra, né? A gente concluiu o hospital e botei para funcionar. O Hospital do Malan, transformei o Hospital do Malan numa materno infantil. Que é até hoje, a mortalidade infantil de Petrolina começou a cair em 2007, meu governo, pode acompanhar as estatísticas. Nós desenvolvemos um projeto do Hospital de José Maria, que depois eu saí, fecharam, mas que tem um hospital 24 horas. Deixamos a UPA aprovada. Eduardo, sentado aqui, Sinara. Eu ainda lembro que no lançamento de Gonzaga. Esse hospital de Barreiro foi Você nem se Lula não era presidente, acho. Não era. Quando eu fui e já era a UPA, pensando na UPA, que Lula lançou a UPA depois, que tinha só no Rio de Janeiro, não era? Lula já era só tinha no Rio o modelo de UPA, 24 horas. No dia que eu mandei Graça ir para o Rio de Janeiro conhecer, ela se encontrou com o João Lira lá. Lembrar que você pediu para a secretária Graça Carvalho, que era a secretária de saúde, né? Não foi uma coisa... Né? Não, e nesse dia nós conseguimos aprovar a UPA de Petrolina. Entendeu? Então, na saúde, a gente fez uma revolução. A gente fez concurso, efetivamente, a gente, comunitário de saúde, a gente de endemia, fizemos concurso para PSF, concurso... Você reconheceu todas essas carreiras, todas, né, na época. E uma coisa bacana na saúde é que nós fizemos um trabalho muito forte, expandimos os PSF. Aí eu vejo o prefeito ver depois, ele traz uma informação truncada depois, que os postos de saúde não tinham PSF, como tinha, e tinha muito. Mas a gente construiu a saúde com muito cuidado. E aí, você deixou quanto o seu governo de cobertura, você lembra? Eu acho que eram uns 40 e poucos. Eu não me lembro de cabeça, mas... PSF. Postos ou PSF. Porque existia o posto e as unidades. A equipe de saúde. E as equipes, na verdade. Eu fiz concurso. Tá? A última obra de saneamento em Petrolina foi licitada em meu governo. Você não tem uma obra licitada no governo de Júlio Lócia, a não ser complemento de Dom Avelar, que até hoje terminaram, e no governo dos 4 anos de Miguel não tem uma obra de saneamento. Foi saneado aonde? No meu governo foi Pedra Linda, Jardim Imperial, Vila Eulália, Rajada, Nova Descoberta. Eu deixei licitado de Nova Descoberta até a Tapera. Até hoje só fizeram concluir Nova Descoberta e não concluíram. E não concluíram. Dom Avelar, até dezembro de 2008, 23 de dezembro, tínhamos equipe trabalhando no Dom Avelar e no Henrique Leite Fernando de Daleno. A gente acabou aquela briga Prefeitura e Compesa, baixamos a tarifa de esgoto de 80% para 50%. Uma briga que ninguém ganha, né? Aquilo ali é só... A briga da Prefeitura ninguém ali ganha. É uma briga política e interesse de privatizar o sistema e hoje termina agora no próprio marco regulatório do saneamento. Qual foi a desculpa que o prefeito que assumiu na época, Júlio, não deu continuidade a essa obra? Ele disse que o Estado não na bacia do Dom Ele Avelar. disse que o Estado... Ali foi um desencontro de informações. Foi no negócio de uma renovação do prazo aditivo, e aí o ex-prefeito ele disse que a força política da época atrapalhou ele. Na época, o grupo de Fernando Bezerra era aliado do governador, e aí pode ter atrapalhado? Mas não era o governador. Ela era uma obra direta do governo federal na prefeitura. Não precisava. Não. Então, recursos via o quê? Codevasf? De lá era Codevasf, mas lá em Henrique Leite Codevasf, mas os outros bairros todos em Ministério da Cidade. Tanto é que eu não precisava, então, do governo? Não, só da contrapartida, porque no plano de meta que eu fiz com a Compesa, o governo ficou obrigado a repassar as contrapartidas. Você lembra quanto era essa obra da bacia? Eu me lembro que... Eu acho que... Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Eu sei que eu deixei 1 milhão, depois de tudo que a gente fez, deixei 1,5 milhão na conta, ia chegar mais 1 milhão... Não, eu investi 13 milhões nos 2 anos que eu fui prefeito. Certo. Eu investi 13 milhões e estava faltando chegar 1,5 milhão a mais e mais 5 milhões que era para fechar a bacia. Entende? Aí daí, pronto, aí de lá para cá... Aí cerca de 20 milhões, mais ou menos. Era, a bacia 6 milhões e meio dava... Era para terminar, naquela época. Naquela época. Entendeu? Agora de lá para cá... Mas existe a história de ter um recurso do governo, que é justamente esse recurso do governo federal, que não pode ser usado por conta da briga jurídica. Da história... Aí já é outra história. Aí a Compesa resolveu, depois de assumir a Bacia Centro, e aí para concluir, Dom Avelar e Henrique Leite, depois da briga, a Prefeitura Compesa. Aí eles licitaram...
o Estado licitou o financiamento da Caixa, mas aí o prefeito entrou na justiça para não deixar a Compesa entrar no Dom Avelar. E também tinha o saneamento da bacia do Antônio Casimiro. A questão política que atrapalhou, né? A bacia do Casimiro, aí eles perderam o prazo do... partidária local. Aí eles perderam o prazo do contrato com a Caixa. E aí agora tem que refazer tudo de novo. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Eu deixei 5 milhões licitados para fazer a recuperação do saneamento lá do Antônio Casimiro. Foi até a construtora Venâncio. Ainda começou no governo que veio logo em seguida, mas daí aí vieram essa história de que seria um projeto macro, depois aí pararam. Que era Dom Avelar, concluir saneamento de São Gonçalo, e aí entrou na Bacia Centro, mas não concluíram Antônio Casimiro. A gente sente também que existe questão de drenagem petrolina. Não existe drenagem. Você iniciou um trabalho, não foi? Na drenagem, eu dei entrada, na época, num projeto de macro drenagem petrolina, que na época era 55 milhões de reais. Dei entrada na Codevasf desse projeto. Esse projeto é um projeto importante, que pelo que eu vi, ele não fluiu até agora. Outro projeto bacana foi a gente acabar a água salgada de Petrolina, que hoje ela está novamente com problema, que no primeiro ano de governo do prefeito Miguel, eu comuniquei a ele dizendo que no governo anterior deixaram fechar o Riacho Vitória novamente. E aí estourou o Riacho Vitória. Então, como é que está agora? Está agora que se der uma desaguada forte lá, Ele está fechado ainda? Está fechado porque a prefeitura não fiscalizou. O que eu fiz? Eu fiz uma reabertura do riacho todinho e botei umas pontes em cada parede que tinha dentro do riacho. No governo passado, eles fecharam um grupo de pessoas, fizeram uma parede na frente de uma dessas pontes e botaram 2 manilhas de 200 milímetros para um riacho daquele. Com autorização de quem? Faltou fiscalização. E aí estourou. Aí, na época, eu fui atrás do pai do deputado, doutor Luciano, que foi superintendente aqui. E eu fui, e nós fizemos uma ação lá que aliviou. Mas de lá para cá, a impressão que eu tenho é que quando o Riacho Vitória começa a jogar água, a Compesa diminui. Eu penso que é isso, que ela diminui a oferta de água na captação antiga para o sal não aparecer. Mas eu entrei na época, eu fui ao Ministério Público. A quem cabe resolver? A Compesa Prefeitura, ou a Prefeitura? Compesa e Codevasf. Todos os 3 eu consegui uma audiência no Ministério Público. Então os 3 têm que tomar providência. Tem. Para que a água novamente não comece. Caso dê uma chuvarada, como deu em 2004. Não, esse ano ficou salgado. Você sabe por que o povo não sente? Porque agora, dentro do plano de meta de investimento que eu deixei da Compesa, é uma visita aqui, que nós estamos no ar livre aqui, né? Eu tenho medo. Viu? Então, é o seguinte... Espanta para mim. É um morcego. Sinara, o plano de meta de investimento da Compesa, ele contemplou a nova captação de água. Petrolina tinha 700 litros por segundo. Hoje tem a nova captação, Vitória, ela pode chegar a passar de 2.000 litros por segundo. Ela tem capacidade de captar essa água. Então, isso foi do plano de meta que eu deixei. Era uma demanda muito antiga, né? Mas como o João de Deus realmente ganhou muito, né? Muito. A oferta de água, imagine, foi construída aqui milhares de casas. Não só do Minha Casa Minha Vida. Mas direto. É um projeto, são ações que devem ter sempre continuidade, porque a cidade cresce, não é assim. Então, esse plano de meta de investimento, até hoje, ele tem resultados. Então, a nova captação, para mim, marcou o plano de meta que eu deixei. A tarifa de esgoto baixou para 50% de quem gasta 20 mil litros de água por mês. Consome. Tem uma nova oferta de água em Petrolina que foi deixada no meu governo. A captação Vitória foi o plano de meta. Você tem a agência reguladora que recebia recursos repassados. Contrapartida de saneamento. E como deputado, você também ajudou muito, né, nessas Sim, a gente brigou, defendeu a manutenção do plano de meta de investimento. Claro que... Mesmo sendo oposição, né? Mas se o governo não cumpre a meta, ele tem que ser punido. Não é... Não tem negócio. Governo é governo. Governo não é pessoas. Governo é instituição. Governo é um ente federativo. Então, governo ou cumpre, ou ele tem que ser... E por que? Quer dizer que não foi... Então, assim, essa questão do afastamento da Compesa é interessante que haja por conta de não ter cumprido, ou... Não. O que foi feito para que ele retomasse o processo de investimento que você fez? A Compesa tem uma coisa que ela não cumpriu, foi o tratamento de água das agrovias. Aí o que ela alega?
Porque eu deixei no meu contrato com a Compesa, eles tinham em 36 meses, em até 3 anos, tinha que garantir água tratada em todas as áreas irrigadas de Petrolina. Nenhuma meta foi cumprida. Foi o N11. Só o N11. E o C1. Que no seu projeto tinha o abastecimento, Sim, a de água todas as tratada áreas para os 3 anos. projetos, né? Era até 3 anos, senão era um contrato de até 3 anos, tinha que garantir. Mas aí entrou a briga da Prefeitura e Compesa. Que Então, você acha que é isso que tem feito? aí na campanha eu apresentei uma proposta de tratamento de água das agrovilas, que é um sistema, é um grupo de gestão de água, é o GISAR. Esse sistema, ele vai ser implantado, a gente agora, com os Cleide, a gente foi ao governador, tivemos uma audiência com o governador. Através do governo, uma parceria. Sim, aí pedimos ao governo para incluir Petrolina. Tá, é o sertão do Pajeú. Para levar água tratada para os projetos? Para a área irrigada de Petrolina. E tem O pedido... E já tem algum encaminhamento? Tem encaminhamento de tornar... o governo tem um sistema, porque é um grupo de gestão de água. É paulista, esse grupo? Não, ele é um sistema, são pequenos sistemas que ao invés de você botar a Compesa lá dentro, você pega um grupo gestor local, como um distrito de irrigação. A compra dos equipamentos vem através da Compesa, do Estado. Isso. E aí a Compesa garante água tratada na entrada da vila. E quem cobra água não é a Compesa, justamente para não ficar o valor da taxa da Compesa. Então você consegue ter um preço mais barato. E ao mesmo tempo ter a água também. Ter água. Então, como é hoje... Está em que pés? O que nós pedimos, que tem um movimento que começou no Ceará. O Ceará está muito avançado nessa questão. Então, qual cidade? Você sabe qual é? Olha, tem muitas cidades do interior do Ceará que estão trabalhando isso. Então, o que a gente fez? O que a gente fez foi propor ao governo que bote Petrolina nas áreas irrigadas nessa prioridade, como a próxima prioridade. Quem vai gerir, quem vai cobrar vai ser a comunidade. A comunidade, como hoje você a tarifa e tudo. Porque as associações hoje elas já cobram. A Compesa deixa tudo pronto. A Compesa tem a obrigação de garantir água tratada na entrada da agrovila. E aí o resto é com aquela associação que já cobra aí uma taxa das pessoas de água bruta, ou que seja ela ou uma outra entidade, ela passa a gerenciar aquele sistema e garante água tratada para aquelas comunidades. Entendeu? Tá bom. Então, você falou agora na deputada Dulce Amorim, como é que você tem avaliado o mandato da deputada? Ela tem, até agora há pouco tempo, ela era aliada do governo, mas aí teve aquela questão da eleição ano passado no Recife, no segundo turno, que houve um certo afastamento por conta da campanha dura que foi, né, entre o deputado João Campos, que foi eleito prefeito, e a deputada Marília Reis, que era candidata no Recife. E aí foi definido, né, pela maioria do partido, de ficar independente. Como é que ela tem conseguido trabalhar? Porque ela já disse na entrevista que ela fez aqui com a gente que ela defende o povo. Então, se tiver que defender o povo, ela vai defender, independente do lado que esteja. Como é que você avalia a posição dela, do partido, nessas questões políticas no Estado? Ontem ela esteve na Secretaria de Saúde levando uma demanda, por exemplo, da questão dos profissionais das farmácias, para a questão de entrar na lista de prioridade nas vacinas. Porque você imagina a quantidade de pessoas com Covid que às vezes entra dentro de uma farmácia para comprar um remédio. Não é verdade? Mas as pessoas têm que entrar com os protocolos, né? Sim, com os cuidados. Tem que entrar, mas ela defende que esse pessoal entre na linha de prioridade. Como também recebeu uma demanda do pessoal das óticas e tudo, e levou uma demanda das óticas de Pernambuco lá para o governo do estado. Hoje ela teve com o secretário Zé Neto, da Casa Civil, levando as demandas aqui da nossa região. Depois a própria Casa Civil, né, Zé Neto? Casa Civil, Zé Neto, secretário da Casa Civil. E hoje ela teve também audiências no IPA. A gente tem uma série de emendas no IPA. Aquelas suas emendas ainda tem pendência dos seus mandatos? Tem. Que eram muitos. É porque elas se acumularam. Era um valor enorme, né? Bem alto, que acumulou no... A gente fez aqui entre... Você ainda pegou o projeto de... Porque existe agora... Emenda positiva. Antes o Estado não era obrigado. Agora teve a aprovação do projeto de emenda impositiva. Você pegou essa fase ainda nos seus... Um pouco.
no seu segundo mandato, né? Peguei um pouco. E aí hoje ela teve lá no... E aí estão lá presos e ela vocês conseguem liberar. É porque é postos, mais o quê? Postos, tem algumas ações, tubulações, E adutoras. para contemplar o quê? Petrolina, Dormentes, Santa Maria, Afrânio, Orocó, Cabrobó, Belém, São Francisco. Belém, Você tem dialogado com essas lideranças? Vocês têm mantido um diálogo com eles, dessas cidades, que lhe acompanharam e que acompanhou a deputada? Mas veja, tem mantido. Tem ampliado? Não, tem olha, mudado? Como é que está? Sinara, porque a gente está numa pandemia... Não está fácil. Tá fazer política agora está muito difícil. Porque, enquanto não tiver essa questão da imunização, né? Pelo menos num certo percentual, né, Odacir? A gente tem trabalhado assim. O que é que nós somos? Nós somos formados na base do povo. E Deus, a gente tem um sentimento de missão na política. Então, eu já sou muito grato pelas oportunidades que tive dado pelo povo de Petrolina. Na eleição passada, a gente perdeu a eleição de deputado federal por uma campanha lançada muito tarde e pelo revés que o partido teve no Recife. Nós esperávamos... Faltou muito não, né, para você? Não, porque o partido esperava 100 mil votos de legenda. Aí no primeiro turno, o presidente Bolsonaro subiu e a legenda caiu para 40 mil. Faltou 20 mil para entrar... A questão das fake news, aquela história toda, né? Aí faltou 20 mil para entrar o terceiro, que era eu. E um certo atraso na sua campanha também. Foi que eu demorei a me lançar. Pela inconstância do partido. Humberto não sabia se ia ser deputado federal ou senador. E eu disse, Humberto é candidato a deputado federal. Ele chegou até a cogitar não ser candidato e foi o mais votado. O mais votado. Mas aquilo eu fiquei me esperando um pouco. E também a indefinição sobre candidatura própria do partido. Isso. Se o partido tivesse uma candidatura própria, eu teria me elegido. Entende? Então, naquele momento... o partido entendeu que não deveria ter candidatura própria. E foi porque Lula ficou impedido. Se Lula não fosse impedido, provavelmente o partido teria tido candidatura própria. Então, aquilo tudo aí vitimizou a deputada Marília e a votação no interior, ela disparou com muita força na deputada Marília. Teve uma divisão aqui, né, também. Marília teve... Em Petrolina, né? Mas, assim, dentro da base. Mas, assim, houve uma conjuntura que nós não temos tido vida fácil na política. Agora, onde é que eu sou contra? Eu não sou a favor de eleger um governo e romper. Tá entendendo? Sim. Porque eu acho assim, quando a gente constrói uma eleição, a gente constrói... Então esse rompimento do partido com o governo estadual para você não era o momento? Não. Eu acho que mesmo os ataques que foram feitos... Mesmo os feitos... ataques, mas o dever do governador... A questão é a seguinte, sabe por que isso é coerência, dona Sinara? O eleitor tem que começar a olhar nos políticos e ver quem é que é coerente. Sinara... Mas está na hora do PSB também enxergar mais o PT, não? Tá sim. O PSB teve o apoio do PT para governador. Elegemos um governador. Como é que a gente vai a nossos eleitores e pede assim, vamos votar no governador? Aí o eleitor vota. Aí diz, não, tudo bem, agora eu não vou mais arrumar um posto para você, eu não vou mais defender uma barragem, eu não vou mais buscar uma adutora, eu não vou mais resolver um problema de saúde, de infraestrutura de uma estrada estadual, porque nosso partido agora rompeu com o governo. Político, para estar rompendo, eu tenho a minha opinião dentro do partido. Nós elegemos o governador juntos, não foi a gente só. Isso. Nós ajudamos nesse projeto. Mas então, se a gente se disse que foi decisivo, né? Para não ter um segundo turno, sim, né? Foi decisivo com certeza. Você acha que se tivesse uma candidatura própria do PT, não teria tido segundo turno? Claro que teria 25 mil votos. Será que a gente não teria 25 mil votos em Pernambuco para poder ter um... Né? Então, o que acontece? Mas a gente elegeu, a gente fez parte, não elegeu, a gente fez parte de um projeto. Então, e se a gente daqui no próximo ano estiver junto novamente? Que brincadeira é essa? Está entendendo o que eu quero dizer? Nada. Manuel está dizendo que concorda plenamente com sua posição. Viu? Então, Obrigada, Manuel. Obrigado, amigo. É Manuel? Manuel Almeida. Obrigado, Manuel. Então, o que eu quero dizer, Sinara, é que quem vota quer compromisso. Quem vota num político, a gente não pode pensar, eu sou um personagem da política, eu votei no governador Paulo. Se o PT rompeu com o Paulo, mas eu estou na defesa das demandas do povo. É o que Dulce Cleide falou. O deputado Dulce falou aí. Ela falou assim,
eu intermedio a demanda entre o povo, eu levo a demanda entre o povo e o governo, para o governo, né? Então, ela foi conversar com a secretária de saúde do município de Petrolina. Que lado ele representa? É o lado do prefeito. Mas ela é uma deputada. Isso. Está no mandato de deputada. Então ela foi o papel dela, né? Isso. Eu não tenho dificuldade de conversar com um adversário político meu. Minha coisa está descarregando, eu vou pedir só, a gente vai ter que encerrar, porque senão eu vou cortar o deputado e a gente pode até fazer uma parte 2 nessa nossa entrevista, que eu sei que o Davi tem muita coisa para falar, e aí ele tem... Mas eu acho que... Aí eu Vamos só quero... agora. Pronto, eu só vou pedir para ele encerrar, já agradeço a todo mundo que está aqui, né, que acompanhou, depois vai ser postado, por isso que eu quero, para não... Ele fica gravado. E eu vou só pedir ao Daci o seguinte, qual é o futuro dele, já deixo a mensagem dele de encerramento, já agradecendo, e como é que está essa questão do encaminhamento, se vai ser deputado. A deputada ainda disse que ainda vocês não definiram ainda, e como é que está esse encaminhamento, obrigada. Depois a gente faz, em outro momento, outra conjuntura e outra entrevista em outros canais também. Obrigada, viu, deputada? Obrigado. Eu digo que, assim, a deputada Dulce é candidata à reeleição, ela diz, não, ela é candidata à reeleição, natural. Né? Ao meu respeito, essa discussão... Você está nesse projeto, né, de uma reconstrução, né, com o partido, né? Essa questão do partido, a gente precisa apresentar um projeto para o Brasil e um projeto para Pernambuco. Que seja, se vai ser um projeto de aliança com o PSB, então essa é uma discussão que certamente isso passa muito pela discussão da nacional e de tudo. Se é uma candidatura própria, a deputada vai ser candidata ou vai colocar o nome. Você pode ser candidata federal, deputada federal essa é uma discussão também. Que aí eu vou ouvir minhas bases, já tenho conversado com muitos amigos. É evidente que se um dia Deus me permitir que eu tenha uma oportunidade de ir para a Câmara